Quando foi sua última radiografia de tórax? E o exame de ultrassom? Imagine que você entra na sala de ultrassom e, em vez do aparelho, há um médico sentado lá que silenciosamente te examina, enxergando você por dentro. Interessante, não é mesmo? É que hoje a nossa conversa vai ser um pouco diferente do habitual. Nós vamos tentar penetrar na quinta dimensão. Você pode perguntar, o que isso tem a ver com raio-x e ultrassom? Não há motivo para se surpreender. Bem-vindo à realidade em 5 dimensões. Não há motivo para se surpreender. Hubble. Vamos começar pelo menor de todos, o espaço de 0 dimensões. Aqui, tudo é quase como na Bíblia. No começo havia um ponto. O ponto é considerado um objeto de 0 dimensões, pois não tem altura, comprimento nem largura. Para entrar em um espaço unidimensional é preciso conectar 2 pontos. Você terá um segmento que possui comprimento. Em seguida vem a figura bidimensional, o quadrado, que é formada por 4 segmentos unidos. O quadrado tem 2 parâmetros, comprimento e largura. Muitos vão argumentar que isso não é uma jornada, mas apenas uma enumeração de objetos geométricos. Quer uma verdadeira imersão em uma realidade estranha? Nesta etapa não há nada complicado. Para imaginar um espaço bidimensional de forma mais clara, lembre-se de quais informações precisamos para saber a localização exata de qualquer cidade na superfície do nosso planeta. Naturalmente, são a latitude e a longitude. Portanto, para viajar pelo espaço bidimensional, basta ligar o GPS. E agora, bem-vindo à realidade 3D. Aqui, para descrever qualquer coisa, precisamos de 3 parâmetros. A largura e ao comprimento adiciona-se também a altura. Vivemos exatamente nesse tipo de mundo. Mas aí está o problema. O ser humano não é capaz de enxergar objetos em 3 dimensões. É assim que a nossa visão funciona. Se de repente ganhássemos esse superpoder, ficaríamos muito surpresos, até mesmo ao entrar no nosso próprio quarto. Imagine que você perdeu as chaves. Onde elas podem estar? Caíram debaixo da cama? Estão na gaveta da escrivaninha? Alguém as cobriu acidentalmente com um livro? Em qualquer um dos lugares mencionados, você encontraria suas chaves imediatamente se tivesse visão 3D. Para uma pessoa assim, não existiriam obstáculos visuais. Ele poderia ser colocado no aeroporto no lugar do scanner ou em centros médicos no lugar do aparelho de raio-x, porque esse sujeito excepcional veria através de tudo. No entanto, isso ainda não é possível. Mas, para determinar a localização do avião, ainda indicamos 3 parâmetros. Além de longitude e latitude, deve-se incluir a altitude do objeto em voo. Considerando também o tempo, o modelo torna-se quadridimensional. Já nesta etapa fica claro, quanto maior o coeficiente de dimensão, mais informações o espaço contém. Mas a física quântica afirma que o espaço tridimensional não é o único possível. Portanto, vamos seguir em frente. E se voltássemos às analogias geométricas? Depois do quadrado bidimensional vem o cubo tridimensional, que tem comprimento, largura e altura. Esse é o mesmo cubo com o qual formamos a palavra mal pela primeira vez. Mas com o tesseracto, o hipercubo de 4 dimensões, dificilmente conseguiremos fazer isso. Chega a ser difícil imaginar. Mas vamos tentar mesmo assim. Para ilustrar um cubo quadridimensional em um espaço tridimensional, basta desenhar 2 cubos 3D comuns e conectá-los com segmentos de linha. Mas o verdadeiro surrealismo começa quando o tesseracto começa a girar. E onde está a quinta dimensão em sua expressão geométrica? Apresento a vocês o cubo de 5 dimensões, ou penteracto, que possui 32 vértices, 80 arestas e o mesmo número de faces. Dentro dele há 40 cubos comuns para nós e 10 tesseractos, porque no espaço de 5 dimensões é possível traçar 5 linhas mutuamente perpendiculares por cada ponto. Tente imaginar isso se conseguir. Vamos deixar a geometria de lado e pensar como isso é na prática. Mais uma vez, lembre-se do Tesseract. Tesseract, cubos 3D colocados um atrás do outro e conectados entre si por segmentos. Ou seja, se abstrairmos, é fácil perceber que um cubo parece ser a sombra do outro. O que podemos ver em um espaço de 5 dimensões? Seguindo essa lógica,
5D é o rastro de um deslocamento perpendicular do espaço quadridimensional, só que em 5 direções diferentes. É razoável supor que os eventos em um mundo tão multicamada se refletem uns nos outros. Isso significa que se algo acontecer na 5ª dimensão, nós também sentiremos isso. Afinal, a realidade que conhecemos também inclui mundos unidimensionais e bidimensionais. Mas como se imaginar em um mundo de 4 ou 5 dimensões? Isso é tão difícil quanto se um habitante de uma realidade bidimensional tentasse girar um quadrado, imaginando que ele é um cubo. Como fazer isso se você só tem 2 coordenadas à disposição? Nós também não entendemos para onde exatamente o tesserato, muito menos o penterato, está girando. Quais parâmetros são adicionados além da altura, comprimento e largura? Onde está esse misterioso 4º, 5º eixo ortogonal? O cérebro de uma pessoa comum simplesmente se recusa a acreditar nisso. Ele rejeita essas ilusões como um completo absurdo. Mas nem sempre aquilo que não entendemos ou não conseguimos ver realmente não existe. Mas os cientistas sugeriram o que exatamente poderia ser a 4ª dimensão além das 3 que conhecemos. O que você acha em qual direção 4ª o tesseracto gira? Isso é a inclusão, ou seja, a capacidade de um espaço penetrar em outro. Então, podemos ver algumas coisas da 4ª e até da 5ª dimensão. Talvez possamos entrar lá nós mesmos. Infelizmente, não é tão simples assim. Lembre-se do que falamos sobre as propriedades da nossa visão. Um ser de um espaço zero-dimensional só vê pontos iguais a ele, como um de um mundo unidimensional, o que está na zona de sua percepção, ou seja, no segmento. E aquele cuja existência se limita ao plano só perceberá a projeção de um objeto tridimensional. Assim como os habitantes de outros espaços, as pessoas só podem ver as sombras de objetos ou seres da 4ª e da 5ª dimensão, mas não suas essências reais. Isso não é possível devido às particularidades do nosso aparelho visual. Você sabe qual vantagem os habitantes de dimensões superiores têm sobre os de inferiores? Eles têm permissão para violar as leis da física em mundos estranhos e menos desenvolvidos. Por exemplo, o gato de Schrödinger sairia tranquilamente da caixa se fosse trancado lá por habitantes de um espaço bidimensional. Por quê? Porque lá não pode haver nenhuma caixa, só segmentos contínuos. Assim saberíamos se ele está vivo ou morto. E o experimento mental teria fracassado. Mas essa é uma visão das características da 4ª e 5ª dimensões do ponto de vista das leis físicas e geométricas. No entanto, é possível olhar para isso de outro ângulo, o energético. Quer um exemplo? Por favor. Existe uma opinião de que na 4ª dimensão, os componentes espirituais e materiais se unem. Atualmente, a pessoa ou mergulha na corrida pelos bens materiais, ou se volta para a espiritualidade e, na essência, se fecha para o mundo. Na 4ª dimensão, finalmente haverá equilíbrio entre essas esferas. Acontece que as pessoas ou outros seres nesse mundo ideal se tornarão mais felizes. Não tiraríamos conclusões precipitadas. Muitas distopias provam o contrário. Se tudo é tão maravilhoso na 4ª dimensão, o que nos espera na 5ª? Vamos apresentar algumas teorias. De acordo com uma delas, na 5ª dimensão as pessoas adquirirão a capacidade de autocura e autorrejuvenescimento, poderão renovar sua própria estrutura celular, interferir nas cadeias de DNA e ativar programas de longevidade. Era aí que os alquimistas antigos deviam ter buscado o elixir da juventude. Mas podemos supor qualquer coisa. Qualquer hipótese é interessante à sua maneira, mas até agora não há informações definitivas. Às vezes isso chega a ser frustrante. A humanidade parece estar presa em uma masmorra 3D e não consegue sair dela de jeito nenhum. Será que estamos condenados a viver para sempre em um mundo limitado por 3 coordenadas? Ou talvez isso nem seja tão ruim. Imagine se o nosso mundo começasse agora mesmo a se transformar em um formato 4D e de repente surgisse mais uma coordenada cheia de incógnitas. Não sei vocês, mas nós não estamos prontos para isso. Se isso acontecesse, não só os habitantes da Terra desapareceriam, mas também o próprio planeta, todo o sistema solar e o universo como um todo.
Eles vão se reorganizar totalmente, como um quebra-cabeça desmontado e trocado por outro. As órbitas dos planetas desaparecerão. O próprio Sol, até mesmo a estrutura do átomo mudará a ponto de se tornar irreconhecível. E isso significa que tudo o que é feito deles desaparecerá para sempre. Ou seja, tudo o que nos cerca. É isso que aconteceria se penetrássemos na quinta dimensão agora mesmo. Mas será que tudo é tão catastrófico assim? Na verdade não, porque durante a nossa vida dificilmente algo no mundo vai se reorganizar. Pensamentos sobre isso sempre inspiraram escritores de ficção científica. Lembrem-se do romance de Edwin Abbott, Planolândia, ou da obra de Robert Heinlein, A Casa que Tio Construiu. Vocês sabem que muitas vezes as fantasias de pessoas criativas acabam se tornando realidade com o tempo? E olhando para algumas pinturas de Picasso e de outros artistas que trabalham no estilo cubista, parece que eles já se mudaram antecipadamente para a quarta, ou até mesmo para a quinta dimensão. Resumindo o que foi dito, vamos destacar que a física quântica não nega. Nosso mundo é multidimensional, embora não especifique quantas dimensões existem além do paradigma ao qual estamos acostumados. Seres extraterrestres. Essa expressão atrai pessoas completamente diferentes, tanto aquelas que se interessam por ciência, quanto os fãs de ficção científica. Então, o que a ciência moderna diz sobre formas de vida extraterrestres? E por que vemos cada vez mais manchetes sensacionalistas na mídia sobre objetos espaciais não identificados? Existe um cientista chamado Avraham Loeb. À primeira vista, não há nada de incomum. Suas publicações podem ser encontradas em revistas científicas respeitadas. Ele é um cientista de Harvard. No entanto, a principal diferença de Avraham Loeb em relação à maioria de seus colegas é que ele tem um interesse especial pelo tema da vida extraterrestre e, com muita frequência, explica certos fenômenos que ocorrem no espaço justamente por isso. Por exemplo, em 2017 foi descoberto o primeiro objeto interestelar, Oumuamua. Na época, a versão popular era de que se tratava de um fragmento alongado de uma grande rocha. No entanto, Loeb sugeriu que poderia ser ou um fragmento de uma instalação tecnológica de seres extraterrestres ou até mesmo uma nave deles. Em suas análises, o cientista baseou-se no fato de que a velocidade de aceleração do objeto detectado era maior do que deveria ser nessas condições. A aceleração ocorre como resultado de uma manobra gravitacional ao redor do Sol. No entanto, também houve forças adicionais, cuja natureza não foi explicada na época. E então, Avraham Loeb sugeriu que a causa da aceleração adicional não eram forças gravitacionais, mas provavelmente algo artificial, semelhante a um motor. Também é importante lembrar que essa não é a única versão. Também existem explicações menos incomuns. Um tipo de motor natural pode se formar quando, ao ser aquecido pelo Sol, o gelo presente no objeto passa para o estado gasoso. Esse é um fenômeno bastante comum para cometas. No entanto, o fato é que, no caso de Oumuamua, tais processos não foram observados. Sem dúvida, isso pode levar a pensar que Avraham Loeb está certo em seus argumentos. No entanto, não podemos confiar totalmente nessa versão. Nossos aparelhos podem não ter registrado esses processos no objeto e eles simplesmente passaram despercebidos por nós. Existem outras versões do que aconteceu na composição de Oumuamua e de objetos semelhantes. Há uma quantidade considerável de gelo de água. Como resultado da ação dos raios cósmicos, formou-se hidrogênio dentro do objeto. E quando Oumuamua se aproximou do Sol, o hidrogênio simplesmente começou a escapar, o que contribuiu para uma aceleração adicional. Sim, nenhuma das versões foi confirmada ainda. Muita coisa ainda precisa ser esclarecida. No entanto, nem tudo pode ser explicado apenas por teorias fantásticas sobre civilizações extraterrestres. No caso de Oumuamua, a situação é mais ou menos clara. Alienígenas dificilmente estão envolvidos. Mas como poderiam ser as formas de vida extraterrestre? O estudo da vida hipotética em outros corpos do universo, além da Terra, é responsabilidade da astrobiologia. Estamos falando sobre a provável existência de organismos vivos, não em alguma galáxia distante, mas no nosso próprio sistema solar. Em quais corpos devemos prestar atenção?
Então, na zona habitável, além da Terra, Vênus é de interesse especial. O tamanho desse planeta é quase igual ao do nosso planeta. Ao mesmo tempo, Vênus tem temperaturas incrivelmente altas. Portanto, é bastante lógico concluir que nenhum ser vivo sobreviveria aqui. Ao mesmo tempo, supõe-se que em períodos mais antigos o planeta tinha condições mais adequadas. E talvez até existissem oceanos que depois desapareceram devido ao efeito estufa. Parece que tudo aqui é óbvio. Mas o fato é que os pesquisadores descobriram fosfina em baixa concentração a uma altitude de cerca de 50 quilômetros. É um gás incolor que às vezes também é chamado de indicador de vida extraterrestre. A questão é que a fosfina se forma como resultado da atividade de organismos anaeróbicos. Então, como eles acabaram em um planeta com condições tão extremas? Não compensa esperar por um milagre aqui. Muito provavelmente, a fosfina pode se formar como resultado de emissões de vulcões que existem em Vênus, o que reduz drasticamente a probabilidade de haver organismos vivos lá. Além de Vênus, outro planeta onde pode ter existido vida é Marte, que também está localizado na zona habitável. Supõe-se que antigamente havia muitos lagos e oceanos em sua superfície. No entanto, com o passar do tempo, sob a ação da radiação e dos ventos solares, a atmosfera foi se tornando cada vez mais rarefeita. Desde então, Marte se tornou um planeta frio e hostil. Em teoria, poderíamos encontrar, por exemplo, fósseis de organismos que existiram há muito tempo. Se na atmosfera de Vênus foi detectada fosfina, na atmosfera de Marte foi detectado metano. A formação de metano pode estar relacionada à reação da água com o ambiente natural ou ao metabolismo de diferentes organismos. É possível que algumas formas de vida simples possam existir nas camadas internas do planeta. Seja como for, ainda há muito a ser descoberto. No entanto, não pense que vamos falar apenas sobre planetas. Nos satélites também, hipoteticamente, podem existir organismos vivos. Vejamos, por exemplo, Europa, satélite de Júpiter. O satélite possui uma grossa camada de gelo. Debaixo dessa camada pode muito bem haver um oceano com água líquida. Em Europa, devido ao fato de que o oceano dissolve compostos minerais da parte rochosa do satélite, podem existir as substâncias necessárias para organismos hipotéticos. Além disso, para que o metano se forme, é necessário peróxido de hidrogênio, cujos vestígios também existem em Europa. E isso não é tudo. No satélite, o oceano pode ser aquecido. Porque quando as camadas dentro de Europa se deslocam, ocorre atrito e, consequentemente, é gerada energia térmica. E tudo isso aumenta a probabilidade de existência de organismos vivos. Supõe-se que o primeiro elo na cadeia alimentar seriam os quimiótrofos. Como esses organismos oxidam compostos químicos ricos em energia, isso pode se tornar uma fonte de energia para outros organismos. Encelado, o satélite de Saturno também se destacou. Aqui a situação é parecida com a da Europa. Há uma camada de gelo na superfície e um oceano líquido abaixo dela. No entanto, a peculiaridade de Encélado é que ele periodicamente libera jatos do oceano subterrâneo para fora. Aliás, isso foi registrado certa vez pela sonda Cassini. Como resultado, descobrimos algumas informações sobre a composição do oceano subterrâneo. Lá há metano e hidrogênio que indicam a possibilidade de formação de combustível essencial para a vida. Também foram detectadas moléculas orgânicas complexas. As mesmas podem ser encontradas nos oceanos do nosso planeta. Outro satélite de Saturno é Titã. Aqui é ainda mais interessante. Na atmosfera desse corpo, o nitrogênio compõe a maior parte. A mesma situação ocorre na atmosfera da Terra. Além disso, em Titã há corpos d'água, embora sejam compostos de etano e hidrocarbonetos de metano. E, consequentemente, isso significa que ao longo de um mês há muitas oportunidades para que surjam organismos que vão além da compreensão da própria essência dos seres vivos segundo os padrões terrestres. Sem dúvida, até o momento sabemos que seres vivos de vários tamanhos existem apenas na Terra.
No entanto, os cientistas continuam estudando a possibilidade de desenvolvimento de seres vivos em outros corpos do sistema solar. E ainda pode acontecer que alguns organismos venham até nós de outros sistemas cósmicos. A cada ano aprendemos algo novo sobre o universo, então tudo é possível. Conceitos sinistros e envoltos em mistério geralmente encontramos apenas em filmes de terror, não é mesmo? Mas aí você está enganado. O sinistro está em toda parte. Ele nos cerca, mas o que assusta é que nem percebemos isso. Então, o Vale da Estranheza. Esse é um desses conceitos. Talvez essa expressão não seja familiar para você, mas com certeza você já se deparou com esse fenômeno, só não sabia como chamá-lo. O que é isso? O Vale do Sinistro. E como isso pode se manifestar no espaço? Vamos conhecer o termo Vale do Sinistro. Ele significa o momento em que algum objeto, que possui muitas características humanas, mas não todas, e não é um ser humano, causa em você repulsa, um sentimento de aversão. Aqui, na maioria dos casos, hoje em dia, estamos falando de robôs. A pessoa sente simpatia e uma certa conexão com aquele objeto que possui o maior número de características humanas. Afinal, ele é igual a nós. A tecnologia chegou a um ponto em que, às vezes, à primeira vista, é muito difícil determinar. É uma pessoa na sua frente ou um objeto criado artificialmente. No entanto, não é possível tornar tudo idêntico às características humanas, e esses detalhes ainda permanecem, embora às vezes seja difícil notá-los à primeira vista. Esses pequenos detalhes podem assustar uma pessoa. É assim que acabamos no Vale da Estranheza, quando vemos diante de nós uma criatura aparentemente humana, mas ao mesmo tempo, nosso cérebro percebe traços que não são típicos de um ser humano. Parece alguém à sua frente, mas não exatamente uma pessoa. Quando somos atingidos pelo Vale da Estranheza, sentimos ansiedade e até pânico. Esse fenômeno foi descrito por Sigmund Freud, mas o próprio termo surgiu nos anos 70 do século passado, graças ao engenheiro de robótica japonês Masahiro Mori. O cientista chamou esse efeito de Vale do Assustador. Em 1978 já surgiu o termo ao qual estamos acostumados, Vale da Estranheza, em um artigo chamado Robôs. Fatos, ficção e previsões. Mori, ao estudar o efeito do Vale da Estranheza, observou que quanto mais características humanas um robô possui, mais emoções positivas ele desperta nas pessoas. No entanto, a boa impressão sobre o robô não dura muito. Em algum momento, tudo o que era positivo se transforma em rejeição. E o nível de ansiedade, nesse caso, será ainda maior se o robô tiver mais características humanas. Mori, durante sua pesquisa, também criou um gráfico que mostra a situação de forma mais clara. Você vê objetos indicados pelo seu nível de atratividade e semelhança com o ser humano. Aqui estão marcados objetos como o próprio ser humano, um robô boneco, uma prótese de mão e um animal empalhado. Se você observar atentamente o gráfico, notará essa tendência. A atratividade do objeto aumenta, assim como aumenta paralelamente a semelhança com o ser humano, porém o índice de atratividade cai drasticamente. Como resultado, vemos algo parecido com um vale profundo no gráfico. Isso é o chamado Vale da Estranheza, mas por quê? Essa é a principal questão. É bem provável que esses dispositivos humanoides façam a pessoa pensar que a vida não é infinita, que todos nós estamos destinados à morte. No entanto, até agora não podemos afirmar com certeza, pois os cientistas ainda não chegaram a uma resposta unificada. Também é difícil explicar completamente agora por que a simpatia por objetos com traços humanos diminui de forma tão abrupta. Existem várias teorias sobre isso. Primeiro, tudo isso vem desde os tempos em que os humanos primitivos enfrentavam muito mais perigos do que hoje. Podiam facilmente morrer se não notassem um estranho a tempo. É por isso que é importante reconhecer rapidamente os traços humanos, identificar se é um estranho ou não e agir de acordo com a situação sem perder tempo. A segunda teoria novamente se baseia no desejo do ser humano de sobreviver. Só que, de acordo com essa versão, o cérebro identifica o objeto humanoide não mais como um estranho, mas como um ser contagioso e, consequentemente, perigoso. A terceira teoria é semelhante às anteriores.
De acordo com ela, quando vemos algumas distorções ou inconsistências na aparência, não conseguimos entender o que o objeto pensa sobre nós, quais são seus verdadeiros desejos e intenções e se ele representa algum perigo. O efeito do Vale da Estranheza também pode surgir porque temos dificuldade em classificar o objeto em uma determinada categoria, por exemplo, como um dispositivo mecânico ou, afinal, como um ser humano. O ser humano e as entidades que não são humanas pertencem a categorias completamente diferentes. Porém, combinar elementos de diferentes categorias causa certa dissonância. Uma pessoa não vai se incomodar com um robô com voz mecânica, mas se ele falar, por exemplo, com uma voz masculina grave, a reação já será completamente diferente. Medo e ansiedade. Frequentemente, os robôs têm um sorriso artificial, movimentos lentos, olhos que não piscam, pausas não naturais na fala e um tom de voz que não é característico de um ser humano. Isso também provoca o Vale da Estranheza de forma mais evidente. Podemos afirmar com certeza que a lentidão na reação é o que mais assusta. O surgimento do efeito do Vale da Estranheza também pode ser explicado pelo fato de que os seres humanos têm a capacidade de empatia e compaixão. Nós também demonstramos empatia por objetos que possuem traços humanos. Ao mesmo tempo, sabemos que essas máquinas não demonstram os mesmos sentimentos por nós. Normalmente, consideramos pessoas sem empatia como psicopatas. Sabe qual outra característica pode assustar você? Simetria. Isso pode surpreender você, mas lembre-se de que nós, seres humanos, não somos simétricos, embora normalmente não percebamos isso. O formato do rosto, contorno dos lábios e localização das sardas são assimétricos. É importante lembrar que, em um nível subconsciente, essas características ficam profundamente marcadas. Nos objetos humanoides, todos os componentes geralmente são simétricos. Ao ver isso, nosso cérebro simplesmente entra em pânico. Um exemplo do Vale da Estranheza pode ser o filme Cats, que foi lançado em 2019. Lá foi usada a computação gráfica CGI. Os personagens parecem humanos, mas ao mesmo tempo têm muitas características felinas. Essas criaturas causavam terror nos espectadores e provocavam dissonância cognitiva. E esse é um exemplo do cinema, mas isso também acontece durante as pesquisas espaciais. Por exemplo, os modelos de seres humanos usados para monitorar indicadores durante o voo de uma nave espacial também podem provocar tanto medo em quem trabalha com eles. A intensidade dos efeitos do Vale da Estranheza varia. Isso é influenciado tanto pelo gênero quanto pela idade. Pesquisas mostraram que o efeito é menos pronunciado justamente em mulheres. Isso pode ser explicado pela influência da sociedade. Existe um estereótipo de que as mulheres devem ser mais empáticas. Em relação à idade, crianças pequenas com até 6 meses quase não sentem os efeitos do Vale da Estranheza. Então ainda precisamos descobrir qual é o papel das normas sociais nisso. Apesar do quanto uma pessoa é suscetível ao Vale da Estranheza, encontrar isso na vida real seria, para dizer o mínimo, desagradável. Esse efeito só é apropriado em filmes de terror. É exatamente por isso que vamos até lá. Por isso, criadores de filmes costumam incluir bonecos assassinos como o Chuck nas tramas. Eles vão causar muito mais terror nos espectadores. Claro, todos nós gostaríamos que o Vale da Estranheza ficasse apenas nas telonas. No entanto, com o avanço da tecnologia, começamos a ser cercados por um número cada vez maior de robôs humanoides, inclusive durante a exploração espacial. Se um astronauta se encontra na mesma nave espacial com um desses objetos, o efeito do Vale da Estranheza será sentido de forma muito mais intensa. Afinal, trata-se de um espaço fechado com um número limitado de pessoas reais. Então fica a pergunta: existe alguma maneira de evitar o Vale da Estranheza? Sim, é possível. Como você pode imaginar, não podemos dispensar os robôs. Eles fazem trabalhos importantes. Podemos usar aqueles mecanismos que não possuem características humanas e, consequentemente, não imitam o ser humano. Dessa forma, não sentiremos nenhuma antipatia por esses objetos. E então, nesse caso, devemos abandonar os robôs humanoides? E não precisa. A questão é que estamos constantemente aprimorando nossas tecnologias e o desenvolvimento futuro delas levará a uma aparência mais natural dos objetos humanoides que já não causarão o efeito do Vale da Estranheza.
É possível trabalhar na sincronização de todas as ações do robô, levando em consideração a estrutura natural do corpo humano. O Vale da Estranheza ainda não foi totalmente estudado. Ainda temos muito a aprender. Talvez no futuro, até mesmo em um futuro próximo, os robôs sejam tão realistas que não conseguiremos distingui-los de pessoas reais. Assim, o cérebro não vai perceber nada estranho, e todos esses objetos não vão causar nenhum tipo de ansiedade. Quem sabe, talvez um dia o nosso maior problema seja distinguir uma pessoa de um robô. E você, o que acha? Será que a tecnologia vai evoluir tanto a ponto de não sentirmos mais o efeito do Vale da Estranheza? Será que alguém consegue enganar o cérebro?